Para quem não me conhece, eu sou Fernando Cordeiro, esse aqui é o canal Filosofia Sem Frescura. Hoje eu vou falar do que o Olavo de Carvalho falou sobre a intuição. A intuição em Maurice Blondel. O que acontece? O Olavo de Carvalho, que é um filósofo legítimo e genuíno para mim, e que eu admiro muito e sigo, ele estava entrando numa discussão que caiu na intuição. Então cai nos filósofos intuicionistas. O Olavo, ele disse que o Maurice Blondel falou muita besteira. O Olavo sempre é acusado de uma série de coisas. Eu admiro ele muito como filósofo político, como filósofo lógico, mas, como diria Heráclito sobre Pitágoras, não se pode saber tudo sobre tudo. E o Olavo, apesar de eu gostar muito dele, às vezes ele parece querer mostrar que sabe tudo sobre tudo. Ele sabe, assim, de filosofia. Assim, eu, por exemplo, que tenho doutorado em filosofia, e o Olavo de Carvalho não tem. Isso não quer dizer nada. Sócrates não era formado em filosofia. Nem Platão, nem Aristóteles, os maiores filósofos que existiu. Mas Platão ainda fez a academia, que era uma escola de filosofia, e Aristóteles, grande inspiração de Olavo de Carvalho, fez o Liceu. Agora, Sócrates, Jesus de Nazaré, grandes pensadores, não tinham escola alguma, não se formaram em coisíssima nenhuma. Assim como Olavo de Carvalho também não. E é excepcional, genial. Então, acima de tudo, eu queria aqui deixar clara a minha admiração pelo Olavo de Carvalho. Agora, não se pode saber tudo sobre tudo. Pode ser que ele seja um daqueles filósofos aristotélicos que coloca a metafísica apenas no sentido da organização dos livros de Aristóteles, onde metatafísica, os livros depois da física, organizados por Andrônico de Rhodes, quem organizou a vastíssima obra de Aristóteles. Mas, na sua argumentação, o Olavo, lá para as tantas, talvez num arrependimento rápido, porque Blondel foi um filósofo considerável, ele falou, não, ele escreveu coisas boas, sim. Não, ele escreveu coisas boas, ele só escreveu coisa boa. Porque o Olavo, ele fala que a intuição é apenas o conhecimento imediato das coisas. Imediato significa que não tem mediação. Existe o conhecimento imediato, que tem alguma coisa entre você e aquilo que você quer conhecer, e existe o conhecimento imediato, que é você imediatamente diante da coisa que você quer conhecer. Como diria Bergson, inspiração de Maurice Blondel, conterrâneo francês e contemporâneo de Maurice Blondel, a intuição é o conhecimento do espírito pelo próprio espírito, sem mais nada interposto, não é? E o Olavo de Carvalho, ele, no meu modo de ver, ele não deveria reduzir a intuição ou o intuicionismo, apesar de eu saber que ele talvez tenha feito isso ali às pressas, porque eu sei que Olavo de Carvalho gosta da fenomenologia de Edmund Husserl, que também era partidário da intuição, mas era uma intuição em Husserl diferente da intuição limitada, no sentido de que se limita à teoria do conhecimento. Maurice Blondel e Henri-Louis Bergson, esses dois filósofos franceses, eles expandiram a intuição para a metafísica, mas não a metafísica no sentido de quem não quer saber de uma metafísica espiritual,
mas uma metafísica no sentido de metatafísica, os livros de Aristóteles que vêm depois da física, ok? Não, então, quer dizer, Bergson e Blundell foram além. Eles esticaram a metafísica, então, como espiritual. Eu sempre digo aqui, se você quer falar espiritual, se você quer falar de espírito em filosofia, sem cair em teologia, mas caindo na religião, por que não? Filosofia e religião tem tudo a ver, você fala metafísica, tá? Então, existem duas concepções, duas noções, dois tipos de pensamento através do qual se entende o que é a metafísica. Bergson fez da intuição, ele definiu a intuição como aquilo que alarga a consciência. Existem outros filósofos nesse sentido também, como o próprio Nietzsche e Schopenhauer. Então, se você vai com a razão, você vai assim. E isto é a razão, são bitolas, as bitolas da razão. O que a intuição faz é tirar as bitolas. Então, a sua consciência está aqui, estreita, é o foco, é a concentração. E se você faz assim, você alarga a sua consciência. É isso que Bergson queria dizer, é isso que Maurice Blundell queria dizer, principalmente Maurice Blundell também, que ligou a filosofia diretamente à religião. E Bergson não poderia usar outro tipo de intuição metafísica no seu livro As Duas Fontes da Moral e da Religião, principalmente, e nem no seu livro A Evolução Criadora. Nas Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson abre direto a metafísica para uma intuição mística, não mais uma intuição chegada à teoria do conhecimento. A intuição mística é a intuição dos santos. Bergson dá o exemplo de Santa Catarina, Joana d'Arc, Santa Catarina de Siena, São Francisco de Assis, que são santos que foram acusados de loucos porque no começo eles ouviam o chamado, ou seja, um chamado para a intuição, só que eles, um chamado para a ação, perdão, só que eles, por terem essa intuição, que era uma consciência que se alargava tanto, ao ponto de não ser só deles, eles conseguiam ouvir esse chamado para a ação perfeitamente, e mesmo assim foram taxados de loucos. Outras pessoas, infelizmente, têm esse tipo de intuição, não compreendem, entendem como um ruído e acabam enlouquecendo. Então, isso está principalmente no livro As Duas Fontes da Moral e da Religião de Bergson, onde ele fala dos santos e da intuição e do chamado. E Bergson ainda fala de adestramento e misticidade, para fazer uma diferença entre a religião comum, que ele chama de religião estática, que são as grandes religiões, onde as pessoas são adestradas no adestramento, ligado então, portanto, direto à religião estática, e por outro lado a misticidade, que liberta as pessoas por um chamado em que você não vê mais necessidade de ter um pastor como seu líder, um padre ou qualquer espécie de líder religioso. Você mesmo toma as rédeas da situação e age do jeito que tem que agir. Então, se o Olavo de Carvalho não conhece isto, coisa que eu acho difícil, ele deveria ter um pouco mais de paciência, em vez de detonar Maurice Blundell como ele detonou. Porque na medida em que ele detona o Maurice Blundell, ele acaba detonando o Bergson, que foi um filósofo monstruoso, e acaba detonando Schopenhauer,
Nietzsche e todos esses filósofos menos racionais e mais chegados à intuição. No meu modo de ver, o Olavo de Carvalho é gigantesco. Está prestando um grande serviço ao Brasil nesse momento. Mas, nessa, ele bateu o pênalti para fora. Tá ok? Bom, o que eu tinha a dizer era isso, recado dado. Peço que se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho das notificações e compartilhem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.